É isso aí. Isso, já estamos, então, gravando. Se apareceu o ícone da gravação, apareceu. Então, Carol, a gente está começando, a Nanda, da SBF, já acionou aqui a gravação, então a gente vai ter as aulas gravadas, inclusive, para o pessoal, se quiser, posteriormente, estar revendo a aula, né? Ok? Então, você começa, Carol, se apresentando, aí eu me apresento, e aí a gente vai tocando. Pô, você está com a palavra aí? Vai lá você. Bom, pessoal, boa tarde a todos e todas. Eu sou o professor Marcos Leodoro. Eu estou falando com vocês aqui da minha casa, né? Eu estou morando em João Pessoa, na Paraíba, aqui no Nordeste. A Carol está falando lá de São Paulo. Então, nós estamos espalhados aí e eu estou muito curioso para saber de onde vocês estão. Né? Onde vocês estão, efetivamente, se vocês puderem colocar no chat, né, a localização de vocês e também, além de colocar a localização, se vocês, né, o que vocês estão fazendo, se vocês são alunos de mestrado, de doutorado, de pós-graduação, são pedagogos, são estudantes de física, né, porque a gente abriu aqui o curso para um amplo espectro, né? E hoje vai ser muito importante a gente conhecer vocês para as próximas aulas. A gente tem um programa do curso que daqui a pouco eu vou comentar com vocês, mas isso vai depender também, o foco, né, que a gente vai dar, vai depender muito né, do perfil aqui do pessoal que está frequentando o curso, né? Então, com essas informações, eu vou depois sentar com a Carol e a gente vai estar batendo o martelo aí na programação, ok? Então, coloquem essas informações. Hoje, bom, vamos fazer a apresentação, né? Antes de apresentar o curso, vamos falar um pouco mais a respeito da gente. Eu estou aqui na Universidade Federal da Paraíba, sou professor do Departamento de Metodologia da Educação. Atualmente, eu estou trabalhando, né, com ensino de ciências. Um dos cursos que eu ministro é ensino de ciências, justamente para as alunas e alunos da pedagogia. Eu estou aqui há 2 anos. Antes de vir para cá, eu fui professor na Universidade Federal de São Carlos, onde a professora Carolina atua até agora, né? E lá eu fiquei por 15 anos também no departamento com um nome parecido, que era departamento, né? Era para mim, né? Departamento de Metodologia da Educação. E nesse departamento nós trabalhávamos basicamente com o ensino de física, mas também trabalhávamos com disciplinas, né? E eu acho que a Carol continua trabalhando, disciplinas como didática geral, que nós ministrávamos para as diversas licenciaturas. Então, eu, particularmente, não participo de programas de pós-graduação, participei já, mas no momento não participo. Então, por conta disso, talvez, né, as pessoas me conheçam menos, né? Porque os cursos de pós-graduação ajudam muito nesse processo né, de você ficar mais conhecido, né? No entanto, eu tenho uma produção na área de educação e ciências, né? Eu já atuei como professor de física, já atuei como assessor na área de ensino de ciências, né? Para programas de ciências para séries iniciais e ensino fundamental, ensino médio também na Fundação Bradesco, isso na década de 90. E esse curso, né, na minha perspectiva, ele surgiu da minha vontade, né? Obviamente não só da minha vontade, né? Da Carol também, mas estou falando do que me cabe, né? Então, da minha vontade de partilhar um pouco a minha experiência nessa área de educação e ciências para crianças, né? Na qual eu tenho trabalhado desde a década de 90, e logo que eu entrei, né, no estudo de física da USP para fazer física, eu já comecei no segundo semestre do curso
a trabalhar, isso em 1987, né, a trabalhar com educação em ciências para crianças, porque nós tínhamos um projeto na USP, né, que era uma parceria da USP com o IBEC, né, Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura, que era o Centro Interdisciplinar de Ciências, coordenado pelo professor Fuad da Saad, que muitos anos depois criou o Show da Física, mas eu trabalhei com ele durante 2 anos e nós tínhamos um espaço, né, no campus da USP, onde nós trabalhávamos atendendo, inclusive, o público, não só, mas atendendo o público e, basicamente, do ensino fundamental. E também, nas férias, nós promovíamos oficinas com as crianças, aí mais com o público infantil mesmo. E de lá para cá, então, eu, além de ter essa jornada no ensino de física, como professor, né? Eu fui professor do Instituto Federal, também em São Paulo, de 93 a 2006, mas nunca deixei de estar atuando também, paralelamente, na educação em ciências com as crianças. Eu nunca efetivamente lecionei para as crianças em sala de aula, mas acompanhei, né, diversos projetos e elaborei material e, atualmente, trabalho com esse curso de ensino de ciências, né, com as alunas e, por tabela, né, com os alunos na sala de aula, porque a gente desenvolve atividades também na sala de aula. Ok? Então, eu acho que isso é uma primeira, assim, apresentação minha, enquanto a Carol vai se apresentar, e vou dar uma olhada no chat, né, para ver o que vocês colocaram lá, estou curioso, e aí a gente vai conversando. Carol, a bola está com você agora. Obrigada, Marcos. Boa tarde, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Já fui lendo o chat aqui, conhecendo alguns, revendo outros. E sempre um prazer enorme trabalhar com o Marcos. Acho que a última vez que eu estive no Zoom foi com ele. Num curso também uma experiência única e marcante, que um outro momento eu conto para vocês, para a gente não desfocar agora. Mas eu acho que eu e o Marcos, a gente não só gosta de estudar e pensar essa educação em ciência com as crianças, mas a gente curte muito as crianças mesmo, né? Acho que a gente brinca muito no que a gente faz e no fundo, acho que no curso vocês vão perceber que para mim, eu acho que me interesso muito o que as crianças podem ensinar à ciência. A gente está querendo ensinar muita coisa para elas, mas, no fundo, eu acho que elas têm muito a nos ensinar nesse processo todo. Mas eu sou a Carolina Souza, professora da UFSCar, Campus São Carlos, no Departamento de Metodologia de Ensino, mas tenho passei 3 anos dessa experiência na UFSCar de Sorocaba, campus de Sorocaba, vejo aqui alguns colegas que eu encontrei por lá, né? Em ambos os campos, São Carlos e Sorocaba, estou credenciada no programa de pós-graduação em educação dos 2 espaços e também vejo alguns alunos por aqui. E em todos esses espaços acadêmicos e não acadêmicos, essa relação da ciência, da educação científica, da educação em ciência, para com as crianças, há muito tempo vem permeando aí o meu fazer, o meu pensar na academia, né? Então, é um pouco com esse desejo, com essa experiência, que eu e o Marcos, mesmo distantes geograficamente, mas sempre juntos aí no pensamento acadêmico, pensamos esse curso, né? E essa experiência de curso, que hoje aqui também com a apresentação de vocês, sabendo de onde vocês falam, a gente vai juntos aí pensando a melhor forma de juntos refletir o que vem a ser uma educação em ciência com as crianças, né?
Acho que esse com fala muito também do lugar que a gente fala aqui, desse curso. É isso. Devolvo a bola. Bom, então tive dando uma circulada pelo chat e estou assim muito feliz mesmo de ver a diversidade das pessoas, né, que estão participando de vários lugares do país, desde o sul até Cajazeiras, aqui na Paraíba, né? Tem gente aqui de Recife também, do Rio Grande do Sul, de Campinas, né, de vários lugares, né? Bom, gente, eu fizemos aqui um diálogo prévio, né, eu e a professora Carolina, de como nós estávamos pensando esse primeiro encontro, né? Então, uma coisa importante que a gente estabeleceu é que nós gostaríamos mais aqui, nós vamos reservar a parte, sei lá, os últimos 30 minutos, talvez, aí do encontro de hoje, para estar conhecendo, para a gente estar se conhecendo, né? Inclusive, vocês estarem falando aqui também, e, eventualmente, se vocês já desenvolvem algum trabalho nessa área de educação e ciências, né, para as crianças, e queiram compartilhar esse trabalho conosco, né? Conosco, que eu digo, comigo, com a professora Carolina e com todo mundo que está aqui, a gente vai abrir esse espaço, né, para vocês, né? Porque a ideia aqui é meio que circular, né, o anel aqui, entre aspas, do poder do conhecimento, entre aspas, também vai circular entre a gente, tá? Então, nós estamos nos apresentando agora, mas há um espaço também para vocês estarem se apresentando, ok? Só que esse espaço a gente vai deixar um pouquinho mais adiante, porque aí a gente não encana com o tempo, né? Fala, não, agora a gente deu o recado aqui, vamos conversar. Então, essa é a nossa intenção para hoje. Bom, fora isso, nós vamos começar, eu vou voltar aqui ao programa que nós havíamos divulgado, né, que é o nosso primeiro compromisso com vocês, é dar conta desse programa. Nessa primeira olhada que eu dei aqui no chat, a maioria do pessoal é da área mesmo de física, ou de licenciatura, ou de bacharelado, mas nós temos também pessoas, né? Acho que eu vi aqui do Paraná, da pedagogia, então vocês têm que entender que o nosso discurso, vamos dizer assim, ele visa esse público, né? O pessoal da física e o pessoal da pedagogia. E, na verdade, nós entendemos que não tem outro caminho, né? Quer dizer, que o caminho para a gente estar falando de educação em ciências com as crianças é um caminho que envolve quem está no campo aí do ensino de física, envolve um passeio, né? Uma circulação aí pela área da pedagogia. E vice-versa, né? Quer dizer, quem está circulando pela área da pedagogia vai fazer aí um aprofundamento assim um pouquinho maior, né, no campo da educação em ciências, né, particularmente no caso da física, mas educação em ciências de uma maneira mais geral, vamos dizer assim, porque a educação em ciências ela compartilha de uma série de referenciais para as diversas áreas, né, química, física, biologia, há alguns referenciais comuns e outros mais específicos. Bom, então eu vou compartilhar a tela com vocês agora. Deixa eu ver se eu não vou ter problema nesse compartilhamento. Aproveita e vai falando como você está fazendo aí. Como que você compartilhou? Embaixo, né, tem no mesmo lugar que no Share, né? No mesmo lugar que tem nós estamos mais acostumados, né, com o Google Classroom, né? Eu lembro que... Tá, mas tudo bem. Quando chegar, eu estava aqui Um testando. botãozinho verde aqui embaixo, né? Você clica nele, só que agora eu estou compartilhando a tela e depois você vai compartilhar, Carol, né? Tá. Ok? Bom, então, vocês estão vendo aí o que já tinha sido divulgado, né? O nosso evento aqui, o nosso encontro, ele vai acontecer, então, às terças-feiras, nós colocamos das 16 às 18, porque nós entendemos que o horário do virtual, ele o tempo virtual, vamos dizer assim, né?
ele é diferente do tempo do contato real, né? Ele é mais cansativo, né? Então, 2 horas aqui de contato virtual não equivale a 2 horas de contato real, né? Porque a gente foca a nossa atenção, acho que na tela, sei lá, ele cansa mais. E então a gente tem aqui no mês de março previsto aí 4 encontros, né? Desculpa, 3 encontros. Esse primeiro aqui, estou vendo aqui, está errado, que é dia 14, né? Mas 04, dia 14. Depois, agora, no dia 21, no dia 28, então, nas próximas semanas. E, continuando em abril, nós teríamos mais 2 encontros, né? Então, totalizando uma carga horária de 10 horas. A gente, originalmente, tinha pensado em 12 horas, com 2 horas de atividades fora, né? Assim, atividades não sincrônicas aqui. Mas aí acabamos aqui, a SBF estabeleceu aqui os 5 encontros, então a gente vai ficar com os 5 encontros. Bom, em princípio, vocês estão vendo que nós delimitamos 5 temáticas, né? Tá bom o tamanho da letra para vocês aí ou não? Está muito pequeno? Tá bom? Tá. Então, veja, nós temos 5 temáticas e 5 encontros. Então, num primeiro momento, é como se cada encontro fosse dedicado a uma temática, mas não necessariamente. É aí que eu comentei no início, né? Vamos analisar o nosso público e, a partir daí, então, a gente pode fazer aí um rearranjo de tal forma a preservar esses tópicos, mas não necessariamente um tópico em cada aula. Mas os tópicos pelos quais nós estamos nos orientando são esses aí, né? Conhecimento científico e o cotidiano na infância. Então, é claro que o cotidiano na infância tem a ver com o cotidiano da infância, e esse cotidiano da infância tem uma grande, vamos dizer assim, especificidade que talvez para a gente, né, que esteja estudando física, não seja tão conhecido, assim como, vamos dizer, né, o conhecimento científico talvez, né, não tenha, o pedagogo não tenha um grau de aprofundamento nele que seja o mesmo que o conhecimento de quem está estudando as ciências, né? Mas essa já é uma grande questão, né? Para a educação em ciências com as crianças, qual é o grau de aprofundamento que você tem que ter, né? Então, eu acho que a professora Carolina também pensa assim, né? Nós entendemos que esse grau de aprofundamento no conhecimento científico, para quem está trabalhando com as crianças, né? Não é, talvez, a questão principal. É claro que o professor que vai fazer a mediação com a criança, ele precisa ter alguma, né, alguma circulação pela ciência, pelo conhecimento científico, mas ele não necessariamente tem que ser um especialista em uma área do conhecimento. Então, nós partimos desse pressuposto, né? Então, a nossa ideia é um pouco, né, pensar o professor polivalente, né? O professor que trabalha nas séries iniciais com diversas disciplinas. E aí nós temos uma ruptura, vamos dizer assim, curricular muito grande entre as séries iniciais e as séries finais do ensino fundamental e do ensino médio, né? Porque, efetivamente, as escolas que trabalham com a polivalência, elas trabalham numa perspectiva mais interdisciplinar, considerando que essa polivalência efetivamente envolva não só português e matemática, mas envolva aí a circulação por outras áreas de conhecimento, né? E aí, quando chega na nossa vivência, né, de professores do ensino médio ou das séries finais do ensino fundamental, é uma vivência mais disciplinarizada. A minha experiência com o trabalho, né, com os professores de educação, né, infantil, ensino fundamental, séries iniciais, é que a gente aprende muito com eles a questão da interdisciplinaridade, né? Inclusive, a abertura deles, né, em geral, para a discussão até do conhecimento científico é maior do que quando a gente vai, pelo menos na minha experiência, quando a gente vai trabalhar com os especialistas, sei lá, de biologia, de química,
porque aí, se você não é da área de química, se você é da área de física e vai falar para quem é da área de química, para quem é da área de biologia, o pessoal às vezes estranha, né? E isso, com os professores das séries iniciais, eles não têm tanto essa, né, vamos dizer assim, essa vivência muito mais da especificidade, né? Então, eles não estranham. Bom, o segundo tópico, que talvez possa, para alguns, né, principalmente o pessoal aí da física, falar, nossa, mas corporeidades e conhecimento físico, do que se trata, né? Pois é, a nossa perspectiva é de que, e isso não é só para as crianças, não, né? A nossa perspectiva é de que o conhecimento, né, a aquisição, vamos dizer assim, do conhecimento se dá na corporeidade, né? E não só na informação, né? Na veiculação da informação, da cognição, né? E aí, então, a gente vai usar alguns referenciais, né, para discutir essa questão da corporeidade, que integram a discussão no campo da pedagogia, por exemplo, com Paulo Freire, né, com filósofos, e, por outro lado, no campo do ensino de física e de pedagogia também, com trabalhos como as atividades de conhecimento físico, né, formuladas pela Constance Camus, baseado aí no construtivismo piagetiano. Nós, quando eu estou dizendo isso, nós não estamos assumindo aqui determinadas, né, correntes pedagógicas, né, metodológicas, de uma maneira rígida e fixa. Tá? Então, a gente vai circular aí por vários momentos. Eu tenho para vocês terem uma ideia, a minha perspectiva, vamos dizer assim, ela tende a ir mais, né, para o lado do socioconstrutivismo, né, Vygotsky e tal, e essa já não é assim a perspectiva que eu vejo na Carol, né? Ela depois pode falar, ela vai por um outro caminho. Nem por isso a gente discute assim, né? Quer dizer, claro que a gente debate, mas isso não inviabiliza o nosso trabalho. Bom, o terceiro momento também a gente tentou aí dar uma ousada, porque é uma vivência que nós temos concreta, né, que é a interdisciplinaridade, né, da educação em ciências na infância, ou com a infância, conforme coloca a Carol, né, e a arte. Eu tenho assim, a experiência, eu coordenei um projeto, né, chamado Ciência Lúdica para Crianças, e um projeto que foi apoiado pelo CNPq, ele durou 2, 3 anos, e a gente já tinha uma ideia de que nós íamos fazer uso de uma linguagem artística com as crianças, né, de uma certa forma, um pé ali na arte e educação. Mas isso se intensificou ao longo do processo, porque há vamos dizer assim, uma correlação muito forte entre, vamos chamar assim, o pensamento da criança, a vivência da criança e a arte, né? E aí eu, como falei, né, usando um referencial que eu gosto, né, o Vygotsky, que fala muito da questão da imaginação na infância, não só o Vygotsky. E aí a gente teria que pensar se essa imaginação que o Vygotsky fala, ele está falando de que imaginação? Só no campo da arte, da humanidade? Não, das humanidades, né? Não, é uma imaginação que tem muito a ver também com a ciência, né? Pode ter a ver, né? Com a educação em ciências. Então, a gente vai contar um pouco essas experiências. Eu tenho experiências assim, e a Carol também tem experiências nesse campo que a gente vai compartilhar com vocês. Bom, diversidades na educação em ciências e física. Pois é, a Carol ela é coordenadora, né, de um grupo de pesquisa no CNPq, que se chama Desmutação, né, Vida, Ciência e Educação. E nesse grupo, eu sou o vice-coordenador do grupo, a gente trabalha com, dentre vários outros temas, assim, por isso que esse nome, né, Vida, Ciência e Educação,
com as questões das diversidades também. Então, diversidades aí étnico-raciais e de gênero. Então, nós também temos trabalhos, publicações nesse campo, né? Inclusive envolvendo as crianças. Bom, e por último, a gente vai terminar aí numa pegada que eu vou dizer assim, né? Mais da Carol, mas que também eu tenho participado, que a gente tem trocado, né? Justamente esses referenciais, né? Então, Contribuições do Dever Criança para o Desenvolvimento Futuro das Ciências. Olha aí que coisa, né? A gente tentou fazer uma inversão da coisa aqui, né? Quer dizer, a gente sempre pensa, contribuições da educação em ciências para as crianças, né? Vamos dizer assim, para a cidadania das crianças, né, para o desenvolvimento cognitivo, para o desenvolvimento humano das crianças, tal. Só que aqui a gente também está pensando o contrário, né? Assim como eu falei da minha experiência com os professores de ensino fundamental, né, como eu aprendi bastante com eles, eu acho que a gente, na educação em ciências, e a própria ciência tem muito a aprender com as crianças, né? Então, não sou só eu que estou falando isso, há autores que vão nessa direção, né? Um deles é um filósofo, Deleuze, né? Que vai falar dos três devires, né? Que é o dever criança, o dever mulher e o terceiro dever, Carol. Qual que é o terceiro dever? São três. Eu estava com os três aqui na cabeça, mas me fugiu. Se alguém souber aí, pode mandar para a gente. Né? Mas eu lembro desses dois, que é o dever criança, o dever mulher, né? E o dever animal. Dever animal, né? Quando ele está falando desse devir, né? Criança, devir mulher e devir animal, ele está falando, né? De uma direção aí, de um rumo, né? Vamos dizer assim, para o futuro, entre aspas, mas um futuro que tem que ser presente, né? De uma abertura aí para outras possibilidades de existência, né? Que talvez nesta sociedade patriarcal que nós vivemos, a gente não tem ainda explorado tanto, né? Então, o devir animal, a nossa relação com os outros seres vivos, né? O devir mulher tem a ver com contraponto ao patriarcado, e o devir criança, que tem a ver com o contraponto, vamos dizer assim, justamente a esse mundo normatizado, esse mundo adulto, vamos dizer assim, no seu pior sentido, vamos dizer, né? Então, o contraponto aí do dever criança. O que o dever criança pode nos apontar, né, como uma possibilidade de saída dessa armadilha? Então, é basicamente disso que nós trataríamos. Claro que, quando a gente fala assim, no geral, é muita coisa, é complexo, né? A gente vai aqui ensaiar algum bate-papo com vocês, né? Bom, agora, deixa eu dar uma olhada. Carol, você está dando uma olhada no chat aí, para ver se tem alguém com alguma questão? Deixa eu ver aqui. Não apareceu nada. Então, vamos tocar, porque, como eu disse, né, a gente vai ter um tempinho aí para estar compartilhando coisas entre nós aqui mais amplamente, ok? Bom, então é isso que eu tinha para falar, né, Acho que o Juliano levantou a mão, se é que eu estou entendendo aqui o Zoom. É isso, Juliano? É isso. Sim, prazer falar com os senhores, com a senhora, professora. Eu quero me colocar à disposição para acompanhar o bate-papo. Ok. Se quiser que eu fique de olho no bate-papo para vocês ficarem mais soltos aí nas apresentações, okay. Eu acompanho. Qualquer coisa, você dá um toque aqui para a gente, pelo WhatsApp, se for o caso também, tá? Ok? Bom, o Juliano, ele foi meu aluno de graduação, agora ele está fazendo um lá na UFSCar, no campus de Araras, né? A UFSCar tem 4 campi em São Paulo, né? São Carlos, Araras, que é no interior, né? E em Sorocaba,
E também tem um campus, eu sempre esqueço o nome da cidade próximo de Sorocaba, que inclusive esse campus, Lagoa né? do Sino. Lagoa dos Sinos, exatamente. Esse campus da Sorocaba, da UFSCar em Sorocaba, ele tem uma história fantástica, não vou entrar aqui em detalhes, mas só para vocês terem uma ideia, o campus ele está localizado numa fazenda que foi doada de porteira fechada para a universidade, né, pelo escritor Raduan Paduan, né, que é autor do romance Lavoura Arcaica. Então, tornou possível a criação desse campus, que é uma coisa assim que eu acho fantástico, né? Mas agora nós vamos passar a fala, então, para a professora Carol, né? Eu chamo de Carol, né? Carolina, que ela vai fazer, então, uma primeira apresentação dessa concepção assim que a gente está tentando, né? Está querendo partilhar com vocês da relação entre a educação em ciências e a infância. Então, a professora vai falar a partir de uma produção, né, de um texto que ela tem, né, que a gente está disponibilizando aqui. Inclusive, Carol, se me dá só um minutinho a mais, que eu esqueci de falar isso. Nós montamos uma Marcos, página... tira a sua tela. Enquanto você vai falando, eu vou tentando compartilhar a minha. Eu vou fazer um curso agora aqui. Compartilha a sua tela, por favor. Ok. Tá Entendi. bom? Ok. Pronto. Obrigada. Então, nós vamos, do ponto de vista da estrutura aqui de acompanhamento do curso, nós vamos usar a plataforma Zoom, né, que é da SBF, né, para os nossos encontros síncronos, mas a gente vai disponibilizar textos e arquivos através do Google Classroom. Então, eu já criei a página, né, no Google Classroom, e aí, então, a gente vai precisar dos e-mails de vocês. Eu imagino, se a Ananda estiver me ouvindo, se ela vai poder disponibilizar para a gente o e-mail de vocês, porque se ela não puder disponibilizar, a gente vai precisar que vocês coloquem os e-mails aqui no chat, mas não coloquem ainda, vamos aguardar um pouquinho para ver se a gente vai ter acesso. Aí, se não tivermos... Ananda. Professor, a gente não pode passar o e-mail dos alunos para o senhor, porém, caso queira, eu posso mandar um e-mail para eles. Ou, se o senhor quiser que eles passem o e-mail, aí eles passando diretamente no chat para o senhor, não há problema. O que há problema é a SBF passar o e-mail dos alunos. Ok. Então, olha só, se a SBF mandar uma mensagem para vocês, né? Aí eu acho que a gente não vai conseguir cadastrar vocês na página, porque nós precisamos efetivamente do e-mail de vocês, né? Quer dizer, porque tudo que a gente coloca na página do Google Classroom, ele chega no e-mail de vocês. É por meio do e-mail que vocês ficam sabendo, né, que foram postadas coisas lá na página, ok? Então, como isso está acontecendo, eu vou pedir, então, aí o Juliano vou pedir para o Juliano ajudar a gente. O pessoal já pode colocar os e-mails aí no chat, e o Juliano vai capturando esses e-mails, depois, no final, Juliano, você manda aqui para a gente. Tá? Então, eu vou lembrar vocês um pouquinho mais adiante que vocês têm que colocar esse e-mail. Alguém ia falar alguma coisa aí? Não, ainda nada, professor. Já começou a aparecer os e-mails já. Ok, tá bom. Bom, então era isso que... E aí, assim que a gente tiver os e-mails, eu vou cadastrar vocês, e aí vocês vão ter acesso a uma página também do... como é que se chama aqui, né? Que tem a ver com o suíte aí do Classroom, né? Que é o Drive. Vocês vão ter acesso a um Drive que eu já criei com vários arquivos que alguns nós vamos usar aqui, faz parte da bibliografia do curso, outros não, produções pessoais também, para vocês conhecerem, né? E, eventualmente, se alguém quiser, depois a gente também inclui produções
nessa plataforma, né, do Drive para compartilhar entre a gente, tá bom? Mas isso a gente faz agora com os e-mails, eu volto a me comunicar com vocês já ali, então, na página, né, do Google Classroom, e aí já via o e-mail de vocês, tá? Então, vocês receberem um e-mail aí dessa página, vocês já estão sabendo do que se trata, né? Fala, nossa, de onde que é esse e-mail? É a página do Google Classroom, a partir da qual a gente vai acompanhar aqui as discussões, ok? Quer dizer, acompanhar os arquivos, né? Porque as discussões mesmo via encontro síncrono, via plataforma Zoom. Bom, eu acho que a Carol já, então, compartilhou, né? Está compartilhando a tela dela, eu vou passar a bola aí, Carol, para você, então, fazer a sua fala para o pessoal. Maravilha. Deixa eu me achar agora aqui, então. Pronto. Então, pessoal, boa tarde novamente. Nós vamos dar início a esse pensamento, a ideia aqui nesse curso, né, com essa poucas opções de interações, da gente estar se conhecendo. Acho que é a primeira vez que eu falo desse artigo sem de antemão perguntar para as pessoas o que elas entendem, desejam e esperam quando procuram por essa temática da educação em ciência e as crianças, e a infância, e a educação infantil, né? Se a gente fosse fazer isso nesse momento, ia estender muito tempo, e há um tempo também para a gente se sentir à vontade, né, pela experiência que eu tenho tido remotamente, para falar, para se colocar. Então, eu começo esse curso apresentando um texto que eu escrevi, né, fruto de uma reflexão que eu fiz no meu doutorado em 2008, né? Eu acho que hoje eu mudaria algumas coisas nesse texto, acho que a gente pode conversar isso no segundo momento, mas ele tem o embrião aí do pensamento de como que eu vejo essa aproximação de uma educação em ciências e as crianças. Nesse primeiro slide, ainda não é exatamente o título do artigo, mas eu chamo de aspectos para pensar essa aproximação. E vejam que eu grifei a palavra com. Coloquei ela em itálico e grifei, porque ela diz muito com a concepção teórica com que nós trabalhamos, né? Educação em ciência com as crianças, espero que a gente consiga, ao longo desses 5 encontros, né, e percebendo as especificidades da criança e da infância, e que essa aproximação só se faz sentido, né, ou a gente acredita no sentido, quando isso é feito conjuntamente, né? Com as crianças, que têm uma forma própria de se relacionar com o mundo, têm uma forma própria de enxergar o mundo. As crianças fazem perguntas próprias para o mundo, e elas se relacionam de uma forma muito singular com o mundo, com os pares, com as outras crianças, e o que a gente prega com a ciência, né? O que a gente acredita, que a gente observa com a ciência. Então, o título do artigo, que facilmente vocês podem localizar e vai estar disponível no Classroom, né? O Marco já colocou lá, chama A Ciência no Espaço Educacional da Criança, do Fazer Ciência, a Ciência do Fazer, né? Nesse artigo, dentre outras coisas, eu parto da ideia de que quando eu vou aproximar a ciência
na educação infantil ou ciência com as crianças, eu tenho que antes pensar que antes de alunos, eu estou trabalhando com crianças. Crianças como sujeitos completos, dotados de inteligência, de emoções, de sentimentos. Crianças que observam, que registram, que argumentam, que debatem, que fazem escolhas, né? E diante dessa complexidade desse sujeito que eu aproximo a cultura científica, né? Não é a partir de um sujeito na perspectiva de um vir a ser adulto, né? Então, se é um vir a ser adulto, hoje ele não é nada, ele será alguém um dia. Então, eu preciso ensinar tudo a essa criança para que um dia ela seja um adulto completo, né? São duas perspectivas diferentes para fazer essa aproximação. Então, vamos lá. Algumas perguntas que tem nesse trabalho, e quem se sentir à vontade de dialogar comigo, levantar hipóteses, levanta a mão, abre o microfone, escreve no chat, fique super à vontade, tá? Vamos quebrar Vamos ser criança aqui também, sem muita regra, sem muito moralismo, sem muita ordem, sem muito corpo dócil. Você está com a mão levantada? Porque eu sou... É só para avisar que eu acabei de colocar no chat o seu texto, tá? Então, Maravilha. as pessoas podem baixar o seu texto no chat, porque ainda nós não temos acesso à sala do Google ainda, tá bom? Legal, legal, boa. Então, vamos lá, essas perguntas, de alguma forma, estão no texto, né? Mas vamos tentar pensá-las aqui conjuntamente, sem se preocupar com a verdade científica, a resposta, a definição fechada, e sim como que essas perguntas aí batem em vocês. O que é uma criança? Toda criança tem infância? O que significa ter infância? Se toda criança tem infância, por que falamos com uma certa, ou pelo menos escutamos de uma forma corriqueira hoje em dia, dizerem que as crianças têm perdido a sua criatividade, perdido a sua curiosidade? Estariam as crianças perdendo as infâncias? As crianças não brincam mais como antigamente? O que elas fazem, então? Elas não vivem infância? Mas o que é infância? Como ser criança, ter infância e frequentar a instituição escola? A escola faz infância? Vivenciar a cultura científica, viver o ensino de ciência pode, deve colaborar com a construção de infâncias? E aí? Alguém arrisca? Muita pergunta, eu sei. Alguém quer arriscar aí algum pensamento? Olha, se alguém quiser escrever no chat, está meio envergonhado, pode escrever que a gente dá uma lida aqui e encaminha, tá? Também, se não quiser nada, a gente vai seguindo, não tem problema. É só porque, né, é isso. Olha, Carol, a Isabel escreveu aqui o fato de que a infância na contemporaneidade é muito diferente da nossa infância, segundo ela, né? Ela fala assim, achamos que não é uma infância, mas, na verdade, é uma infância muito diferente. Legal. Então, é uma infância, mas é uma outra infância. Então, podemos dizer infâncias, não infância como uma categoria única. Legal, muito bom. O Tiago coloca, né? Eu penso que a escola cumpre um papel de moldar as crianças, encaixotá-las em modelos aceitáveis. Isso acaba suprimindo
a infância em sua essência. Mas daí aqui para o Tiago, então, tem uma essência a infância? Infância é bastante particular em cada geração. Se ela é particular em cada geração, o que seria uma essência de infância? Estou só provocando vocês, hein? Adoro provocar. Para pensar, temos que ser violentados a pensar. Mais alguém? A Rosana colocou uma observação interessante aqui, olha. Deixa eu ver aqui. Eu Entendo perdi que a a cultura Rosana. científica pode fazer parte da infância, permitindo brincar, se encantar, aprender, se desenvolver. Aí, na sequência, a Marta escreveu: a criança é um ser atuante, pensante e potente. Então, o pessoal está acreditando na criança. Kaique, em relação à última pergunta, acredito que sim, devido que possa estimular a curiosidade e criatividade, tanto pelas práticas científicas, quanto pelas brincadeiras vividas, né, pelas infâncias das gerações passadas. Acho que ele está se referindo justamente ao como o ensino de ciências pode contribuir aí com a constituição da criança. O Isso. Tiago, né, retoma o que ele falou sobre a essência da infância, né? A essência da infância é justamente a índole da curiosidade científica. E agora, Carol complicou, né? Vou ler de novo. A essência da infância complicou, o que eu quero dizer assim, ele falou e está, né, dando Está me mais provocando também, está me provocando. Gostei, Tiago, é isso aí. da infância é justamente a índole da curiosidade científica. Bom, aí vem a Marua, ou Marva, eu não sei como, desculpa aí, né? A gente fala Marua ou Marva. A essência, se você quiser falar no áudio, fique à vontade, tá? Bom, gente, aí o pessoal se animou agora, mas deixa eu só ler aqui o que a Marva ou Marua escreveu, porque o nome dela é com W, R-W. Então, não sei se eu pronuncio o U ou se eu pronuncio, né? Deixa eu ver aqui o que ela colocou. A essência da infância é se desenvolver. O que muda são as formas em cada geração. Então, parece que o pessoal mergulhou nesse negócio da essência da infância. Gabriel, acredito que a cultura científica molda, de certa forma, capítulos da nossa infância, diversos desenhos, hoje em dia e de anos atrás, tem o ar de entretenimento, mas com uma pitada de ciência bem no fundo. Penso que os desenhos acabam facilitando o ensino de ciências e estimular a prática da ciência. Bom, gente, vou pedir desculpa para os outros que escreveram, mas... Marua, né? Marua, que se fala, desculpe, Marua. Bom, então, vamos lá, Carol, mais ou menos você viu aí as Isso, posições. legal, legal. Batemos bola aí, pensamos, e não estou aqui para definir nenhuma dessas, exatamente dessas perguntas, né? Eu vou trazer aqui uma compreensão dentro dos referenciais que eu estou trabalhando, para a gente continuar batendo bola, tá? Depois a gente leva essa conversa da essência. Já vou dizer que eu particularmente não acho, não acredito exatamente em essência, né? Mas depois a gente abre para conversar um pouco mais sobre isso. Cadê o meu slide aqui? Vamos ver. Bem, se a criança... Por que não passa, meu filho? Pera lá. Você está selecionando... Você está querendo mudar a tela? Foi. Foi. Mudou? Foi.
Eu vou ler esse trecho para vocês e para a gente também tentar ir se aproximando, embora vocês estão muito próximos já dessa compreensão de criança, né? Aqui eu tenho duas crianças de 8 anos brincando de bicicleta. Uma diz para a outra: assim que a sua bicicleta passar daquela pedrinha, você está no nível 2. A outra, em sua bike, replica: tá, mas tem que dar a volta no bueiro para passar para o nível 3. Eu escutei esse diálogo e perguntei à primeira menina do que elas estavam brincando. E ela respondeu: ué, de videogame. Aí eu não aguentei e perguntei se elas tinham videogame, se brincavam de videogame em casa. E ela me respondeu com expressão de estranhamento: não. Por quê? Como que vocês leem essa passagem aí? O que salta aos olhos de vocês? Imaginação. Legal, Rosana. Que mais? Criatividade. Isso, a criança traz para a realidade dela algo que ela conhece por fora, ela não tem videogame, ela está projetando, ela está imaginando, ela está criando. Conceito de gamificação aliado à imaginação. Ai, que interessante, Leonardo. A criança criou uma definição de videogame que não necessariamente é a definição adultocêntrica. Interessante, né? Isso é muito legal, porque a gente quer o tempo inteiro definir as coisas para a criança, né? Dentro da lógica científica, por exemplo, e nem sempre elas estão preocupadas com esse rigor da definição. Elas criam conceito, elas criam definições. E isso é genial. Isso vai um pouco nesse pensamento final aí que o Marco já nos antecipou, né? O que pode a criança aprender, o que pode a ciência aprender com as crianças. Muito bem, uma definição definida com base nas experiências de cada um. Genial, muito bom. Eu trago essa passagem vivida, eu que ouvi essa passagem, né? Porque aí foi muito forte para mim, inclusive uma virada teórica, na época, quando eu estava estudando, no quanto as crianças não perderam o elemento criativo, dinâmico, elas não se sucumbiram ao poder do adulto, do mercado, da globalização. Então, pensar que as crianças hoje não têm infância, que as crianças não brincam, né? As crianças brincam de outras coisas. As crianças num campo de concentração, tem uma foto linda que eu vou trazer para vocês, embora uma foto triste, mas linda, né? Crianças no campo de concentração brincam com resquícios da guerra. Elas estão a todo momento brincando com o mundo, imaginando, criando, né? E possibilitando o mundo ser uma outra coisa. E por isso que elas são geniais, né? Dessa forma, a partir dessa passagem, eu queria trazer para vocês essa ideia de infância como uma experiência. Por isso que a mim não cabe a ideia de essência, porque a infância é uma experiência, é a experiência de ser criança. E essa experiência varia para cada criança, né? Uma criança indígena tem uma infância diferente da criança da favela, diferente da criança burguesa, diferente da criança das crianças, né? Diferente da criança pandêmica, da infância pandêmica. Tem uma autora que eu gosto muito que tem um texto que diz, né, que na pandemia nasce uma nova infância. Nasce um outro jeito de ser criança, com outros comportamentos, com outra forma de se relacionar ao mundo. E por isso, infâncias no plural, muito bom,
né? Porque é uma experiência e que ela vai mudando ao longo do tempo, ela vai mudando a partir dos encontros. E por isso que faz muito sentido a pergunta: que cultura científica, como é cultura científica, pode permitir uma infância rica, potente, criativa? Porque essa infância é uma experiência, e os elementos, a proposta que a gente leva de uma cultura científica para essa criança vai proporcionar uma experiência de infância diferente na relação com a cultura científica, com o que a gente está chamando aqui de ensino de ciências. Fui rápido? Deu? Surgiu dúvida? Faz sentido? Vou continuar, então. E a criança? Se a infância é uma experiência, e essa experiência varia, o que é a criança? Como que aqui a gente está entendendo a criança? A criança é o sujeito concreto e que varia com determinada idade. Idade essa que varia de acordo com o espaço em que ela está inserida. Né? Se a gente pega na época medieval, as crianças, não existia o conceito de criança, né? Eram mini-adultos que se vestiam da mesma forma. Aqui a gente tem a foto da rainha Victória, com 4 anos. A gente tem a foto da Maísa, com seus 6 anos, apresentadora de uma emissora de televisão. E a gente tem uma foto ali em cima, bastante ilustrativa, né? Tentando contrapor aí experiências de infâncias diferentes nas 3 imagens. A criança que eu apresento aqui para vocês é esse sujeito que recebe uma cultura. Ela recebe uma cultura que está posta, que é a cultura do mundo onde ela está inserido, mas não só isso. E aí que é genial. Ela recebe essa cultura da onde ela está posta, mas ela também tem essa capacidade de experimentar, de recriar, de reproduzir, de inventar, de fantasiar. Que alguns autores vão chamar isso dessa capacidade de produzir as culturas infantis. Então, isso é muito interessante, porque a criança inserida no mundo adulto, ela se conecta com essa cultura, mas não só isso. É a passagem do videogame que a gente viu. Ela cria, a partir disso, uma outra cultura, que é o que a gente está chamando aqui de cultura infantil. Queria ilustrar para vocês esse desenho para a gente tentar entender melhor essa ideia de cultura infantil. Esse desenho é uma ilustração de uma criança de 6 anos, né, de uma escola pública de São Carlos, municipal, em que eu pedi, né, a professora pediu, uma grande parceira minha aqui, que merece todos os créditos, a professora Sandra Rufino, que ela pediu para que essa criança, então, desenhasse um cientista. E esse é o desenho de um cientista para uma criança de 6 anos. Quem é o cientista para a criança? Então, o cientista é um homem de cabelos arrepiados, né? E que está inserido num ambiente que tem um robô, tem um polvo, né? Olha aí os elementos da cultura inseridos no mundo da criança. Ela capta esses elementos, ela assiste televisão, ela capta esses elementos. Quando a professora pergunta: e essa escada? E isso aqui, o que que é? Né? Ela pergunta assim: é uma escada para eu subir e arrumar, consertar o robô. Então,
são nuances que a gente vai percebendo desta capacidade da criança estar inserida nesta cultura maior, nessa cultura adultocêntrica, nessa cultura onde ela está, e essa capacidade que ela tem, né, de fantasiar, de criar mundos paralelos que a gente vai chamar de cultura infantil. Parece o Frankenstein, muito bem. Parece um personagem de desenho, provavelmente, que essa criança assiste. E é isso, né? O quanto os desenhos que a criança assiste estão rodeados aí desses elementos da nossa cultura adultocêntrica, dessa ciência maior, desta ciência acadêmica, né? E como que a criança cria fissuras nesse ambiente, né? E desenha uma escada, né, no seu desenho para consertar, para ela subir e consertar o robô. Tem toda uma imaginação nessa forma que eles reproduzem essa cultura na qual estão inseridas. É isso que eu queria trabalhar um pouco com esse desenho, né? Muito bom. Pipocou aqui a mensagem. Então, veja, né? Aqui a gente tem a criança como receptora de uma cultura que ela está posta, mas não apenas isso, né? É essa criança experimentando, essa criança reproduzindo. Que alguns autores, como, por exemplo, Corsaro, Sarmento, vão chamar de culturas infantis, né? Nessa figura 1, a gente pode perceber uma reprodução de sentidos, mas quando a criança é questionada sobre a escada que ela representa no desenho, ela traz aí essa ideia da cultura infantil. Essa passagem é importante para a gente pensar que são essas crianças que chegam na nossa escola, com certas verdades, verdades entre aspas, né? Essa verdade da cultura infantil. Chegam com essas curiosidades, com esses gostos, com esses desejos. Porém, que muitas vezes são diferentes da lógica do adulto. Então, veja, a criança chega com essa visão de mundo, o adulto chega com essa visão da ciência, e como que se dá esse encontro da cultura científica com a cultura infantil. E pensando nesse dilema, né? Esse artigo, em particular, eu trabalho com 2 sugestões. Eu trabalho com 2 sugestões que eu queria dividir com vocês. A primeira sugestão, né? A primeira que eu coloco aqui é que eu acho que esse encontro precisa ser marcado pela ideia de que antes de alunos nós estamos trabalhando com crianças, seja na educação infantil, seja nas séries iniciais, seja no ensino fundamental, a gente está trabalhando com crianças, né? Crianças construindo suas infâncias. O sentimento moderno de infância, que a modernidade nos traz de infância, ele está baseado na ideia de déficit, né? A criança como um ser ingênuo e gracioso, a criança que não fala, a criança que não escreve, a criança que não entende, não tem responsabilidade, é um ser incompleto, imperfeito, né? Infame. E que precisa ser educado e formatado para um dia ser alguém. Não é isso que a modernidade nos apresenta enquanto infância? Né? E é nessa concepção, pouco se valoriza a criança que sabe, a criança que pensa, a criança que se relaciona com o mundo, a criança que desenha uma escada para consertar o robô.
Nessa concepção, eu pouco consigo propor relações e interpretações para com a criança. E é dessa forma, a gente precisa repensar esse cotidiano da escola, né? Para que eu olhe para essa criança não como esse ser vazio, que precisa ser completado, e sim para esse ser inserido no mundo, né? Repleto de visões de mundo e o que ela tem a dizer. Vou trazer mais uma pergunta aqui para nós. Esse é o desenho, esse é o registro da Ana Carolina. Todo mundo consegue visualizar aí? Tem alguém com problema aí no áudio? Tô vendo pipocar aqui alguma coisa. Se precisar parar, vocês me avisem, tá? O áudio está ok, eu acho que foi um problema da Marinalva mesmo. Maravilha. Todo mundo está vendo a minha imagem aí? Eu não sei se cortou um pedaço da parte inferior ou se é assim mesmo. É assim mesmo. Termina aí na casinha, é isso? Na mesa? É, a palavra mesa, mas aí parece ter uma parte que continuaria embaixo. Não, é isso mesmo. Termina aí mesmo. Esse é o registro de uma criança de 6 anos, né? E exemplifica essa ideia que eu trabalho aqui, dessa concepção de infância da modernidade, e o quanto eu estou aqui fazendo um contraponto a isso, trazendo uma provocação para pensarmos uma outra concepção de infância, né? Esse é o desenho da Ana Carolina, de 6 anos. Observem aí que a Ana Carolina tem uma assinatura já, né? Com 6 anos. Tem um arroba ali, me parece. E a Ana Carolina estava num projeto com a sua turma, onde eles iam estudar uma planta. E eles tinham que escolher, né? E eles escolheram pela planta aquática. Então, a professora pediu para que eles desenhassem o que eles entendem por uma planta aquática. E o que a Ana Carolina entende por uma planta aquática, né? Então, a Ana Carolina, que tem essa assinatura aí muito interessante, desenha para nós uma casa, né? A casa ali está saindo uma fumacinha lá de dentro. Tem uma mesa para o lado de fora da casa. Ela não sabe se a mesa é com S ou com Z, então ela escreve mesa com S e com Z. E ela desenha uma planta, uma flor, dentro da água. E aí, professores, professoras, pesquisadores e pesquisadoras da infância e da ciência, o que vocês diriam para Ana Carolina no seu desenho? Como eu interpreto o desenho da Ana Carolina? O Diago já deu 10, olha lá. Quem mais? O que a gente fala enquanto professor de 6 anos para Ana Carolina? Ou se a gente não quer se comprometer, o que normalmente é dito a essa criança de 6 anos? Olha, que ela está respeitando o fototropismo, porque a está torta, mas a planta cresceu, né? É o geotropismo, na verdade, né? Ou sei lá para onde está o... Ah, o sol está aqui, olha. Ela está O sol está aí, ela desenhou o sol, tem sol, brincando no... Não deve ser isso, né? Olha que legal, né? Assim, também não sei se é legal, é mania de linguagem. Mas eu acho que esse desenho na escola, ele pode ser interpretado de formas diferentes. E é isso que está aqui, essa concepção que a gente está falando. Ele pode ser entendido como uma falta de conhecimento da criança sobre o que vem a ser uma planta aquática. Ana Carolina, você não sabe o que é uma planta aquática. Que leva a uma condução do trabalho do professor. Se você não sabe, então venha cá que eu vou te ensinar, né? Então, eu vou te ensinar o que é.
Então, você deve aprender e memorizar as partes da planta, suas formas de fixação, nutrição e chegar à planta aquática da ciência, né? Lembrando que ciência, né, para Chassot, é uma linguagem desenvolvida por homens e mulheres para explicar o mundo. E lembrando que o mundo é adultocêntrico, né? Então, como que eu aproximo essa linguagem criada por homens e mulheres para explicar o mundo às crianças que têm uma forma particular de ver o mundo? É aí que mora a nossa questão, né? Então, esse desenho pode vir dentro dessa condução do profissional com a criança? Não, Ana Carolina, planta aquática não é isso, e eu vou ensinar a você, e você vai memorizar as partes de uma planta aquática, suas formas de fixação e nutrição, ou, né, a gente pode pensar, por outro lado, a sua figura. Enquanto professor, eu posso valorizar o saber da criança, a forma como a criança está se relacionando com o mundo, reconhecendo que ela selecionou informações muito pertinentes para representar suas ideias. Afinal, compreende o significado da palavra aquática, né? Tem ideias coerentes sobre o significado de plantas aquáticas, conduzindo... E como professor, eu vou conduzindo a partir desta relação, né, que a criança tem, para uma ampliação de saberes da criança por meio de investigação, do seu processo de participação, de comparação com outros desenhos, de pesquisa, né? Mas há uma assimilação aí, há uma correlação com planta aquática com a palavra aquático, né? Vamos ver, o que tem aí no chat? Eu acho legal descrever o desenho, relatar o que eu estou vendo. Isso aí, Tiago, partir do que a criança... É muito legal essa coisa também de pedir para a criança relatar o desenho, né? Depois eu conto umas experiências que eu tive com essa passagem. A criatividade de saber que tudo é aquático, vive embaixo d'água. A Elisa colocou, eu achei ótimo, ela realmente entendeu o que significa planta aquática. A Flor está no copo com água, provavelmente já viu essa cena, a Flor precisa de água, isso. Se não é a planta específica que nós adultos chamamos de planta aquática, tem uma outra relação aí com o aquático, né? Então, mas vejam, assim, né? Frente a esse desenho da criança, eu posso olhar dentro dessa concepção moderna de infância, né? Aonde o que essa criança sabe não está tudo errado e eu vou ensinar a ela o que é uma planta aquática para ela ser um adulto que saiba mais ciência e esteja mais preparado para o vestibular, para todas as demandas de um mundo adulto. Ou eu vou dialogar com essa criança, interagir com essa criança dentro da sua relação de mundo numa lógica das culturas infantis em contato com a cultura científica. Isso é um encontro, né? Isso é um encontro da Ana Carolina com a palavra aquático, com a palavra planta, né? E vão construindo esses sentidos, né? Vão construindo essas culturas infantis, né? Cadê minha apresentação? Eu não sei por que tem hora que eu... Pronto. Aqui tem uma outra passagem, dentro ainda dessa ideia de que antes de alunos são crianças, então eu estou dialogando com crianças, né? Que interpretam, que fantasiam, que estão inseridas no mundo, absorvem essa cultura do mundo, mas para além disso. Então, aqui tem um rápido diálogo, né, da professora Sandra também, com alguns alunos. Eles estavam desenvolvendo um projeto, estavam brincando lá de aviões, né, produzindo aviões de papel, e a professora, então, pergunta às crianças
por que o avião de papel voa? E o Gabriel responde, o avião de papel voa porque ele é de papel, e o papel é leve. O papel voa. E a professora pergunta, e se tirasse uma folha, ela voaria? Aí o Gabriel responde, mas o avião tem asa. Depois de um tempo, a professora pergunta, por que o avião cai depois de um tempo? Porque ele era de papel, professor. Tinha que ser de verdade para não cair. O de verdade tem motor e tem alguém para dirigir. Alguém quer dizer alguma coisa? Não é genial? A professora querendo explicar toda a física ali envolvida no voo do avião de papel, né? E rapidamente, assim, eles trabalham com variáveis, né? Trabalham com características dos materiais e para voar e não cair, professora, tem que ser o de verdade, de papel vai cair, não tem motor, não tem ninguém dirigindo, ponto. Agora, nem sempre é ponto. É ponto quando eu estou pensando a infância e a criança dentro dessa lógica da experiência, dentro desse respeito da criança que é hoje. Quando eu estou pensando na lógica do vir a ser, esse projeto não acabou, esse diálogo não acabou, né? O professor vai insistir para ir além e chegar no conhecimento científico, mesmo que neste momento, não faça sentido, ou não faz parte do interesse de mundo da criança naquele momento. Vocês sacam essa diferença? Fica claro? Ou ainda está confuso? Legal, legal. Esse diálogo, né? Ele está no artigo também, lá eu trabalho um pouco mais essas ideias, né? Mas é proporcionar espaços, esse diálogo para mim, esse projeto, essa ação dessa professora, né? Pensar que antes de adultos antes de alunos são crianças, é proporcionar espaços para que as crianças exponham as suas ideias, e não só que os adultos ensinem esses conhecimentos, né? Que as crianças tomem decisões, que as crianças deem sugestões, porque elas são capazes disso. Né? E aí eu estou incorporando uma concepção de infância relacionada à fase adulta, né? Eles dialogam, mas não hierarquicamente, né? A infância é uma etapa importante da vida em si mesma, né? A criança é sujeito hoje, e não o adulto que ela vai se formar, vai se tornar. Vou rapidinho, porque já são 5h30, né? Eu queria... Aqui. Pronto. E o artigo, então, ponto. Trabalhamos essa primeira ideia antes de alunos são crianças e temos que pensá-las enquanto crianças. E um outro item que a gente trabalha nesse artigo, né? Crianças e adultos como coparticipantes em projetos. E isso não é fácil. Talvez as crianças, dentro de todas essas lutas atuais que a gente vê, né, hoje, dentro da diversidade, do lugar de fala, as crianças são as que menos falam por si, né? Tem sempre um adulto falando por elas. Como que eu garanto o direito à participação da criança no seu processo de descoberta de mundo? Uma vez que, tradicionalmente, as relações de poder entre crianças e adultos são desiguais, né? Nós decidimos o que elas vão aprender, como elas vão aprender, que ritmo elas vão aprender, né?
Nós decidimos o que elas vestem, o que elas comem o tempo inteiro, né? E aqui, essa parte do artigo, não vai dar tempo da gente explorar com mais profundidade, mas para quem se interessar, fica a indicação da leitura. A gente traz alguns indícios teóricos de como eu vou me policiando enquanto adulto, né, para permitir essa coparticipação das crianças nas tomadas de decisões, né? Nos projetos em desenvolvimento, nos saberes construídos, nas verdades instituídas, né? E daí vou para outro projeto também, que talvez com os exemplos a gente fique mais dinâmico para ir falando dessa questão. Esse é um projeto também desenvolvido com crianças de 5 e 6 anos, na educação infantil, chamado Paraquedas, né? Então, as crianças estão estudando, confeccionando, testando, brincando, trocando paraquedas. Vou ler rapidamente esse diálogo e depois a gente conversa um pouco essa coparticipação das crianças, tá? Como que essa professora reflete sobre isso. Gabriel, muito insistente com suas construções, aparece com o seu novo... Opa, acho que eu pulei um. Espera lá. Aqui. Não, é isso mesmo. Então, as crianças foram convidadas com diferentes materiais que estavam ali expostos a construir paraquedas, né? Nós levamos uma série de materiais e eles tinham que construir paraquedas. E o Gabriel, muito insistente com as suas construções, aparece com o seu novo paraquedas para testar. E a professora diz: olha só o do Gabriel, será que vai funcionar? E alguém da sala diz: eu não quero fazer. E a professora diz: tudo bem, então. E a atividade continue. Olhem o paraquedas do Gabriel. Vocês acham que vai funcionar? As opiniões da sala se dividem. A professora pergunta: por que não, Felipe? E o Felipe fala: porque não está igual ao meu. Então, o Felipe acha que o dele funciona. Como o do amigo está diferente, por comparação ali, ele diz que não funciona. E a professora quase diz: isso! Porque são as palavras de autoridade da cultura adultocêntrica. Quando eu falo isso, eu acabei com todo o processo de investigação das crianças. Se a professora fala isso, pronto. Volta lá, Gabriel, que o seu não funciona, né? A gente faz isso a todo momento. A professora: isso! Mas ela não diz, né? Quase digo isso. Mas ela não diz. E daí ela pergunta, então: como que tem que estar? O Felipe diz: tem que estar do jeito que o meu tá. E o Gabriel, então, olha bem o do Felipe, enverga a vela, é essa foto de baixo aí, né? Ele enverga a vela para ficar igual ao do amigo. A linha está apenas no centro dela e faz uma careta, entortando a boca, imitando o paraquedas. Depois, sobe na cadeira e solta o paraquedas. Felipe também toma o seu paraquedas como modelo para julgar o funcionamento do paraquedas de Gabriel, que, por sua vez, resolve um dos problemas, a forma. Ele entortou lá e resolveu. Novamente, eu quase que reforço verbalmente a ideia de que o do Felipe era o modelo correto. Essa é uma fala da professora. Gabriel, posso soltar? A professora: solta. Ele solta, cai direto e pergunto: e aí, funcionou? Não, respondem. O Felipe diz: ele girou. A professora fala: girou? Por que não funcionou o do Gabriel? Traz aqui, Gabriel. Ele estava indo para a mesinha novamente, provavelmente fazer mais uma tentativa de reconstrução.
A professora pergunta, gente, ó, por que o paraquedas do Gabriel não funcionou? Mostra para eles. O Tiago, por causa do jeito que ele jogou. A professora fala, então joga do jeito que funcione, Tiago, se o problema é o jeito que joga. Ele joga e diz não. A professora, por que não, Tiago? O Felipe fala, ele jogou com o homem para cima. Ele não fez que nem o do Felipe. E a professora pergunta, certo. Será que o paraquedas do Felipe tem que funciona direitinho? E o Tiago diz, porque ele tá que nem esse aqui, mostrando a figura do paraquedas. A figura do paraquedas era a figura do Leonardo da Vinci, que estava na parede. Então, vejam, né? Há um diálogo aqui entre a professora e os alunos. Não sei se vocês repararam que logo quando ela propõe a atividade, uma criança fala, eu não quero fazer. E a professora diz, tudo bem. Essa aluna não participou da atividade. A sala dessa professora é uma sala que permite inúmeras experimentações, inúmeras interações. E essa criança foi interagir em outro canto, com outra proposta, né? Lembra que a gente estava falando aqui? Crianças e adultos como coparticipantes no processo de descoberta de mundo? Ao pedir para que todas as crianças sigam comigo, de uma certa forma, eu não estou direcionando o processo de descoberta de mundo dessas crianças? Muito bem, essa criança foi interagir com outra coisa. Seguimos com as que interagiram no projeto Paraquedas, né? Vejam, em minuto algum aqui foi explicado, verbalizado, o que é um paraquedas, qual é o seu funcionamento. Não existiu um modelo a ser seguido de como construir um único paraquedas. Não houve um passo a passo de etapas dentro de uma lógica científica para se chegar ao paraquedas correto, né? As crianças criaram, testaram, compararam, modificaram. Que mais? Imaginaram, brincaram. E um pouco nesse tom, né, que eu gostaria de terminar essa rápida explanação, que está longe de um fim, mas o nosso horário, nosso tempo, né, vai chegando ao fim, para a gente ter um tempinho para conversar. É nesse tom, né, dessa última passagem que eu gostaria de finalizar essa apresentação, que, como o Marcos disse, hoje teve o intuito de pensarmos um pouco o conhecimento científico no cotidiano das infâncias, né? É pensar esse conhecimento científico nesta relação que as crianças têm entre elas, têm com o conhecimento científico, têm com os adultos, né? Que não é uma relação, na nossa concepção aqui, baseada na ideia de infância enquanto déficit. Então, que eu preciso ensinar essa criança a ciência maior, né? O conhecimento da ciência maior, para que ela seja um adulto cientificamente preparado, né, para o mundo adultocêntrico. A gente está falando de uma outra proposta de experimentação dessas culturas infantis para com a cultura científica. E é isso. Vou abrir aqui, parar a minha apresentação aqui de tela, né? Para a gente conversar. Só esse último slide, né? Porque
Talvez a gente jogue uma proposta aqui e isso também não é uma solução, né? Mas para a gente pensar que ser coparticipante junto com as crianças requer um profissional outro também, né? O quanto a gente está preparado para esta relação mais horizontal, como alguém colocou aqui, né? Porque esse profissional está para além da técnica, para além do substituto da mãe, né? Que é uma relação muitas vezes focada nos cuidados, que a educação infantil também dá conta, né? E muito menos o professor escolar, disciplinar. Nós estamos falando de um outro profissional, né? De uma outra relação de adulto para com essa criança. E fim, Dente, vou parar aqui. Bom, Carol, bom, para você dar Estou vendo vocês agora, que eu não estava vendo. uma Tá vendo? respirada aí, eu vou aproveitar aqui esse momento para dar alguns informes, né? Rapidamente, eu estava aqui tentando já cadastrar vocês na página do Google Classroom, porque o Juliano já me mandou a lista dos e-mails que vocês divulgaram aí no chat, né? Então, eu já consegui cadastrar alguns. Me parece que pode ser que a gente tenha um problema, eu acho que tem 3 pessoas aí que a instituição, como é outra universidade, estou olhando aqui, parece que dá uma incompatibilidade, né? Por exemplo, eu já criei a página pela Universidade, né, Federal da Paraíba. Aí, se o sujeito, eu vi aqui, é da Universidade, sei lá, federal, outra, qualquer, e o e-mail dele aparece, isso talvez a gente tenha algum problema, mas isso não tenho certeza, eu vou olhar. O importante é todo mundo, mas aí teve universidade que aceitou, teve outros que parece que deram problemas. Eu vou olhar com calma, o importante é, se alguém não colocou o e-mail ainda, entrou depois, não estava sabendo que tinha que colocar o e-mail no chat, coloca o e-mail no chat. Tá? Aí o Juliano vai dar mais uma passada para ver se tem algum e-mail novo. Se tiver, ele me manda adicionalmente. Tá? Eu ia mandar para vocês o próprio endereço da página, né, para vocês entrarem. Acho que tem essa possibilidade, mas aí eu estava digitando na hora que a Carol terminou aqui a apresentação, não deu para eu terminar de digitar, né? Porque eu estou com... Você fala copia e cole, mas na verdade, eu estou com 2 notebooks. Eu estou com um notebook e com um computador, que eu estou, o desktop. Bom, então, dado esse recado, ao longo, Carol, da fala, bom, surgiram aí algumas colocações que você mesmo já foi resgatando, né? E que eu também fui resgatando. Aí, bom, tem algumas que não foram abordadas, né? Porque não dava para a gente, né, falar de todas, né? Então, se alguém quisesse agora, né, se manifestar tanto com relação ao que a Carol comentou, né, quanto com relação a falar de algum processo que vivenciou algum projeto, alguma coisa assim, para a gente compartilhar, quiser colocar links de projetos, né? Coisas que sabe, que acha interessante, pode colocar no chat aqui, ok? O que eu ia falar mais antes do pessoal começar? Tinha uma coisa que eu ia comentar aqui. Bom, então, se alguém... põe aí, clica na mãozinha, né? Da reação aí, né? Você põe no Reactions, eu acho que é no Reactions, né? Aí mesmo. Ou quando... aí, ó, levantar mão no Reactions, né? Raise hand, né? É a colonização. Levantar a mão e aí já pega a fala, pode falar.
Obrigada, Rosana. Enquanto vocês vão criando coragem aí também, obrigada, Rosana. Eu queria comentar duas coisas que rapidinho, que eu não peguei aqui. Eu vi a sua postagem e eu também percebo isso, viu, Rosana? Quando essa relação da criança com a cultura científica, com o ensino de ciência, ela se dá de uma forma mais formalizada, né? Há uma certa frustração das crianças com o erro, né? Que é diferente desse processo, como apareceu aqui, que a professora não fui eu, né? Eu registrei isso aqui, como ela vai conduzindo, né? Num processo de construção coletiva, uma construção quase autoral dessas crianças, dos seus paraquedas, né? Então, não é atingir o modelo da ciência posto. Meu filho ganhou um livro aqui, né? O Manual do Mundo, e ele fica tentando fazer aquela experiência e nenhuma dá certo, ele fica frustrado, quer rasgar o livro, e ele tem pai e mãe físico, e eu fico pensando o que é... Mas o livro é encantador, ele olha, mãe, eu quero fazer isso, e nada dá certo do que está ali, né? Gera realmente uma frustração, né? Que é um processo totalmente diferente do diálogo que eu mostrei aqui, dessa experiência vivida aqui, né? E também trazer o comentário da Marta, muito legal, parece que eles trabalham ali com o conceito de protagonismo, né? Eu também já pensei muito dentro do viés do protagonismo, acho que a gente pode conversar, né? Acabei optando por essa ideia de coparticipante, né? Eu acho um desafio muito grande pensar a criança protagonista, né? Acho que a gente tem indícios de protagonismo, né, na ação, mas eu acho muito difícil, é uma relação hierárquica muito forte, né, nessa relação com o adulto, né, onde a todo momento a gente abre espaços muito pequenos ali para que eles de fato possam... Porque é isso, né? A gente vai explorar isso melhor. A criança não é um corpo docilizado, não é um corpo dócil. A criança é pura explosão. A criança... Então, é difícil falar por si, né? Então, eu acho um desafio pensar o protagonismo, embora é algo que muito me interessa. Mas vamos lá. Tem mãos levantadas aí, a Paula, é isso? Vai lá, Paula. Estão me ouvindo? Opa, que delícia, escutar alguém que não sou eu. É verdade. Eu também dou aula pelo Zoom, e aí eu até ia perguntar no começo se querem que deixe o vídeo ligado ou não, porque eu sei como é chato, né, não olhar para a cara dos alunos. É ótimo, quem puder, legal você tocar no assunto, deixar vídeo ligado ou colocar uma fotinho aí para a gente ver quem são vocês, já vai nos aproximando, né? Legal. Legal. Então, quando você falou do Manual do Mundo, eu disse, eu vou ter que falar alguma coisa. Meu filho também adora o Manual do Mundo. Eu tenho bacharelado e o mestrado em física, comecei o doutorado, e larguei a física há mais de 23 anos, fui para o outro lado, fui estudar coisas da Índia. Hoje em dia eu sou professora de sânscrito, né, que é a língua antiga da Índia. E recentemente, por alguns motivos, uma coisa até meio filosófica de querer contribuir aí para, né, para a humanidade, vamos dizer assim, com o meu conhecimento, eu resolvi que eu queria voltar a ensinar física. Eu dei aula particular na época, 2º grau, né, de física durante algum tempo, e depois eu comecei a dar aula de sânscrito. Então, eu fui professora né, de coisas diferentes esse tempo todo. E agora, com um filho de 8 anos, esse é o outro motivo, né, numa escola construtivista aqui no Rio de Janeiro, a Escola Parque, eu me encantei pela pedagogia, essa coisa toda diferente, né? E eu gosto muito de ensinar para ele gosta muito, tem muito interesse em matemática. O meu marido também é físico e meio matemático, né? Então a gente também, né, fala muito, e ele pergunta também.
eu faço muitas perguntas, mais tentando nessa linhagem aí da escola, e quando ele pergunta, eu também explico, mesmo sabendo que aquilo lá provavelmente não... Né? Mas ele sempre pega alguma coisa daquilo que eu explico, e eu estava assim, realmente, há poucas semanas, querendo muito descobrir um caminho, né, para eu poder voltar e ir para essa parte da pedagogia, né, que eu nem licenciatura eu fiz, né? Então, e de repente apareceu ali o e-mail da SBF com o curso de vocês. Amei, era tudo que eu queria essa aula, é exatamente o que eu queria, e, por favor, me deem o caminho para eu seguir, assim, quero muito seguir por esse caminho, e quem sabe algum dia dar realmente essa aula para as crianças. Eu gosto muito de estar com elas, e adorei, foi tudo. E era isso que eu tinha que falar. Manual do Mundo ele é viciado no Manual do Mundo, Carolina. Obrigada, Paula. Obrigada, um prazer conhecê-la. Legal. Seguimos juntas aí, pensando. Não sei se eu tenho caminho, mas a gente anda pensando bastante. A gente pensa junto aqui. Tá ótimo. Tem alguém aí de mão levantada, sem ser eu? Ó, é o seguinte, eu não quero, né, não se trata aí da gente ficar normatizando o material pedagógico, né, de ficar definindo, delimitando faixas etárias e tudo mais. Mas talvez o Manual do Mundo é muito complexo, assim, as experiências que estão lá para serem realizadas pelo seu filho, Carol, né? Ele está com 6 Querido, anos. mas tem um agora para criança. Ele ganhou de presente, um para criancinha. Não, mas não é tipo uma cartilha? Porque, olha só, o que eu quero mostrar é o seguinte. Tem para fazer slime, fazer massinha, é para criança. Eu queria aproveitar a oportunidade. E ele ganhou, e ele fica aquilo, mamãe, quero fazer um motor, quero fazer um foguete. Ele acha aquilo... E não dá certo nada. Eu vou pegar o meu. Então, porque você tem alguns materiais, né, que são mais assim acessíveis, né, para serem feitos pela criança e evitar um pouco esse processo da frustração que você está falando, né? Porque se o experimento é muito complexo, aí realmente pode dar problema. Agora, isso não quer dizer que ele não possa pegar esse Manual do Mundo, assim como os exemplos que você deu, né? E inventar outra coisa, fazer uma forma errada que dá certo, né? Assim, por isso que eu acho que a gente não tem que ficar... Não, agora, de 4 a 6 anos, é esse material. De 6 a 10 é aquele material. Não se trata disso, né? Mas temos esse problema que você levantou da frustração, que não é assim desprezível, né? Se é um ou outro, mas se todos vão dando assim esse problema, né? Você sabe que tem a questão do foco, né? Que na infância é mais difícil. Agora, eu queria aproveitar, Carol, né? E mostrar para o pessoal o seguinte, ó. Eu coloquei aqui atrás, né? Tem uma mesa que eu vou deixar ela montada aqui, eventualmente vai entrar coisas ao longo do curso, de livros e de brinquedos, né, assim, que são voltados, né, para crianças, por exemplo, né, não necessariamente que eu estou dizendo que esse aqui é um bom brinquedo, né, e que eu estou indicando isso, não é nada disso, tá? É só para a gente ir ilustrando algumas das falas que a gente for fazendo, né, porque o que eu queria dizer aquela hora que eu não lembrei, Carol, é o seguinte: a gente tentou deixar assim um pouco explícito na ementa, né, que o nosso propósito aqui não é propriamente a sala de aula, né, assim, de oferecer para o professor, né, subsídios de materiais, assim. A gente pode até, sei lá, no segundo momento, se tiver interesse, a gente pode pensar nessa perspectiva. Mas como a gente estava assim, sem saber
qual público seria, né? Então, a gente está focando mais nas discussões que poderiam subsidiar pessoas interessadas em entrar nesse campo de pesquisa, né? De investigação da educação em ciências na infância. E a gente fica muito feliz que, bom, tem pedagogos aqui, mas tem muita gente da física, né? E o que acontece? A gente vê muitos cientistas, sei lá, muitas pessoas fazendo divulgação científica, que é legal, que inclusive até em alguns editais é meio que obrigatório a pessoa fazer isso, né? Mas, assim, de uma forma que a gente questiona, que isso tudo que a Carol colocou, assim, meio que negado, né? Aquela coisa, senta que lá vem história, né? E é uma história, assim, né? meio forte, tá? Então, a gente está entendendo que vocês estão também nessa expectativa, né? De fazer uma reflexão mais, assim, que subsidie. Por isso que eu criei o Google Drive, coloquei vários artigos lá, de alguns materiais para conhecer, para vocês conhecerem, né? E como eu disse no início, no meu caso, também vou tentar compartilhar assim, experiências que eu tive ao longo da minha vida com pessoas que estão trabalhando e publicando, né, nessa área de educação em ciências com crianças, que é o caso da Carol, né? Mas tem outras pessoas também, assim, eu digo das antigas, né? Que eu conheci, né? Por exemplo, a Paula, ela falou do sânscrito, eu lembrei do Roberto de Andrade Martins, né, que é um professor da área de educação em ciências, de física, né, que já é aposentado pela Unicamp, mas ele continua ainda ativo na pesquisa e em história da ciência. Ele também tem um lado B, né, dele, que é todo dedicado à questão, né, da cultura indiana, né, e da mística indiana, né? E também acho que ele lê, não sei se em sânscrito, mas ele lê em outras línguas, né, da Índia e tal, e eu fiquei muito surpreso quando soube disso, porque ele é bem rígido, assim, né? Ele constrói uma história da ciência bem incisiva, bem assim normatizada, tal, e aí, de repente, ele tem essa outra vertente, né? Estou só contando isso porque eu acho legal essa desmistificação também, né? As pessoas são múltiplas, né? Então, você pode, sei lá, você pode estar aqui na física e ter outras vivências na sua vida também, né? Sem ficar criando neuras. Bom, já desvirtuei, mas eu queria só comentar, interagir com isso. Bom, gente, deixa eu ver aqui, temos alguma novidade, Carol, no chat? Vamos lá, vou te atualizar. As novidades, o pessoal quer disponibilizar a aula gravada, porque alguns chegaram mais tarde, querem acompanhar. Então, disponibilizar a aula gravada, a gente vai colocar o link da aula, se a gente receber o link. Eu não sei se nós vamos receber ou acho que vai para a SBF. Se for para a SBF, eles vão disponibilizar o link e vão mandar para vocês. Se não, a gente pode colocar na página também lá do Google Classroom, mas eu acho que a Ana pode falar. Isso, o link a gente faz o seguinte, eu subo o vídeo no nosso YouTube. Este link a gente pede terminantemente, não divulguem este link, porque é uma aula que foi paga por vocês, né? É algo que foi pago e é da SBF. Nós colocamos no YouTube como não listado e mandamos um e-mail para todos os alunos com o link dessa aula. Então, é isso que a gente pede. Não divulguem o link e a gente manda um e-mail com o link da aula. Bom, então, essa dúvida já está resolvida. Manda aí, E Carol. com relação aos slides também, que eu apresentei, eu posto no Classroom, para que todos tenham acesso também. Acho que é isso. Olha, só para vocês terem uma ideia, bom, se bem que agora já são quase 6 horas, né? Que eu ia mostrar aqui na janela, porque nós estamos aqui em João Pessoa, no extremo, né, oriental do Brasil. Então, aqui, quando estava dando 5 horas, já estava escurecendo.
Eu ia mostrar para vocês, mas passou, né? Porque, por exemplo, São Paulo, Carol, aí está claro ou está escuro? Ainda está claro. Deixa Pois eu ver. aqui está totalmente, né? Ó, escurecido. Tá vendo? 6 horas, né? Porque aqui, quando é antes das 5 da manhã, já está aquele sol assim enorme, antes das 5 horas, né? E tipo 4h50 já o sol está nascendo, por conta dessa coisa de estar, né? No extremo oriental aqui das Américas, né? Bom, que mais, gente? Ó, o pessoal falando aqui, Mato Grosso, como é que está em Rondônia. Esse país, gente, olha, arrepia, né? Quando o brasileiro, né, quando a gente tem a oportunidade de se conhecer, né, de trocar, é uma coisa que arrepia, né? Porque o país é tão grande, as pessoas não têm a oportunidade de viajar pelo país, né, de conhecer outros lugares. E aí nós temos uma mídia que infelizmente, né, faz uma propaganda negativa só dos lugares, né, ou não faz nada. Vocês já viram João Pessoa na TV alguma vez? Né? Eu, antes de vir para cá, nunca tinha visto, né? E nem agora, né? Então, é o país que a gente vive. Gente, olha, deu horário já, então a gente vai encerrar. Vocês viram que eu falo demais, né? Começa a viajar em coisas que não tem a ver, mas eu sou ansioso, né? Então vocês dão um desconto. Aí, Carol, você pega no pé, assim, quando você vê que está Imagina. ali, então, pega no pé. Então, bom, todo mundo colocou e-mail, imagino que nessa altura do campeonato, se faltou e-mail, que eu acho que faltou porque teve gente colocando agora, eu vi aqui, o Juliano vai coletar, a gente vai entrar em contato, quer dizer, mandar os e-mails, né? Vocês vão receber nos e-mails o convite da página, tá? Se a gente não conseguir com algum e-mail, aí eu mando para a Ananda, tudo bem, Ananda? Para ela entrar em contato com a pessoa. Tudo bem, professor? Ela vai ser a nossa intermediária. Eu tenho o e-mail dela, eu mando e-mail para ela e ela fala para a pessoa, olha, não estão conseguindo cadastrar, eles não estão conseguindo, entre em contato. Eu coloquei o meu e-mail, tá? Né, eu já coloquei meu e-mail aí logo no início, marcos.leodoro@academico.ufpb.br. É um e-mail bem grande, tá? Então, qualquer coisa, vocês mandem nesse e-mail. Tá? Não estou recebendo, estou com alguma dúvida, você pode me contatar nesse e-mail aí, tá bom? Gente, então a gente vai encerrar, né? Carol, palavra final com você, vai. Pessoal, foi um prazer, uma energia muito boa, uma boa semana para vocês. A gente se vê próxima terça. Preparem aí as fotinhos, quem não quiser abrir a câmera, coloque a fotinho aí para a gente conhecer vocês. E é isso, boa semana e a gente se fala. Um abraço, aquele abraço. Pela presença. Valeu, gente. Um abraço. Professor Marcos, muito obrigada.